Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Antônio, para você que ainda não me conhece, sou pedagogo, sou psicoterapeuta, sou escritor, palestrante e principalmente sou um apaixonado pela palavra de Deus. E hoje eu quero trazer uma reflexão em cima do capítulo 2 de Colossenses. Paulo escrevendo aos cristãos de Colossos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Por que eu escolhi esse texto hoje para refletir com vocês? Gente, eu tenho conversado com muita gente, né? Tenho me entristecido por conta da atual condição política do Brasil, mas principalmente por conta da divisão que a paixão política tem causado em famílias, em igrejas, em grupos de amigos, em amizades de longa data. A paixão pela política tem causado divisão. E eu quero começar um pouquinho falando sobre a paixão. A paixão, gente, seja ela qual for, a paixão por uma pessoa, por uma causa, por uma ideologia, por um partido político, seja qual for o tipo de paixão, no nível do ser humano, ela nunca é muito saudável, digamos assim, né? Porque a paixão faz com que pessoas tomem decisões equivocadas, apressadas, no calor das emoções, e isso nunca é muito bom, nunca é muito recomendável, né? E o que eu tenho percebido hoje é uma verdadeira paixão política. O Brasil está apaixonado pela política. E eu tenho até dito, né, que a paixão tem levado muitos a defenderem um partido ou outro, um candidato ou outro, e ofenderem os seus semelhantes, ofenderem-se mutuamente. Isso não é saudável. Agora, o que mais me entristece é que muitas vezes a religião, seja ela qual for, né? Não estou falando aqui exclusivamente de evangélico, mas de todas as religiões, muitas vezes políticos têm usado religiões como cabo eleitoral, têm usado púlpitos de igreja como palanque eleitoral. Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube de um pastor, eu acho que ele é da Igreja Batista, Tiago Bibo, alguma coisa assim. Muito sábio, muito ponderado, mas ele estava falando a respeito de como a igreja tem transferido a sua responsabilidade para os políticos. Quando a igreja diz, né, vote nesse candidato porque ele vai defender a causa de Jesus, ou vote naquele outro candidato porque ele prometeu que vai dar liberdade religiosa para todos, a igreja está transferindo para um partido ou para um candidato, para uma ideologia, a sua responsabilidade. A igreja compete assumir a sua responsabilidade, a igreja compete ter clareza da sua missão, a missão de evangelizar, a missão de fazer com que as pessoas compreendam que o único e real governante é Jesus Cristo. A nossa pátria, gente, ela não está aqui nesse mundo. A nossa pátria não é aqui nessa terra. A nossa pátria é no céu. Significa que o crente, né, que o cristão, ele não pode se posicionar
Pode e deve. Nós não devemos ficar em cima do muro. Se você quer se posicionar ao lado de um ou de outro partido, você tem todo o direito, mas você tem que ter em mente algumas coisas, algumas diretrizes como cristão. Primeiro, não pense que todos os seus problemas, ou os problemas desse mundo, ou os problemas do nosso país, serão resolvidos com partidos políticos ou através de governantes. Não serão. Sabe por quê? Porque o que está acontecendo hoje no mundo é profecia que está se cumprindo. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens maus e enganadores iriam de mal a pior. Jesus faz uma pergunta muito significativa quando ele diz: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então você acredita mesmo que os seus problemas serão resolvidos com A, B ou C no governo? Nossos problemas não serão resolvidos. Nossos problemas só serão resolvidos quando Jesus voltar e nos tirar desse planeta e levar para um lugar melhor e renovar esse planeta para que possa ser a nossa eterna morada. Você está entendendo? Nossas expectativas, elas sempre vão nos enganar, elas sempre vão nos decepcionar quando a gente as coloca em cima de pessoas e não as coloca sobre Jesus. Deus é o único que não nos engana. Deus é o único que não nos decepciona. E eu fico assim muito chateado, muito nervoso, muito triste, na verdade, quando eu vejo irmãos se digladiando, irmãos se ofendendo, famílias se dividindo por causa de política. Esse mesmo pastor a qual me referi, o pastor Bibo, falando nesse sermão que eu assisti, ele contando que numa igreja do Brasil, uma igreja evangélica, um irmão sacou a arma e atirou na perna do outro por conta de política. Irmãos, sabe? A nossa arma, gente, a arma do cristão é uma espada, não é uma arma de fogo. A arma do cristão é essa espada aqui. A espada de dois gumes, a espada que corta dos dois lados, é a palavra de Deus. Essa é a nossa arma. E quando eu leio nesse texto, que Cristo, Paulo diz que Cristo é o cabeça de todo principado e potestade, eu fico pensando, os cristãos estão perdendo isso de vista. Cristo é o cabeça. Sabe, nada acontece por acaso. Em Mateus está escrito que nenhum fio de cabelo da minha cabeça cai sem que Deus tome conhecimento. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus tome conhecimento. Então, sabe, você tem o direito de se manifestar. Você tem o direito de se colocar, de se posicionar politicamente. Mas você não tem o direito de usar a igreja, de usar o púlpito da igreja, sabe? Você não tem o direito de desrespeitar aquele que pensa diferente de você. Sabe por quê? Porque senão você está colocando a política acima do valor do teu próximo. Jesus não morreu pela política, Jesus morreu por pessoas. A partir do momento que você é um agente de divisão por conta de política, você está valorizando muito mais a política, as ideologias, seja de direita, seja de esquerda, está valorizando mais do que o teu próximo. Jesus não derramou o sangue dele por ideologias. Jesus não derramou o sangue dele para salvar o sistema político. Jesus derramou o sangue por pessoas, para salvar gente. E ele é o cabeça de tudo, nada acontece por acaso. Se entrar direita, se entrar esquerda, se entrar centro no poder, Deus sabe, Deus toma conhecimento, Deus permite. E ele reverte todas as coisas para que a palavra dele, a profecia dele se cumpra nos nossos dias, no nosso mundo, no nosso país e na nossa vida. É isso que nós temos que ter em mente, sabe?
A paixão leva a pessoa a cometer atos impensados, atos que muito provavelmente, muito em breve ela vai se arrepender. Meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Então, eu nesse vídeo de hoje, eu quero fazer assim um apelo profundo para você que pertence a uma igreja, seja ela católica, evangélica, qualquer igreja, qualquer religião, mesmo que não seja cristã. Sabe? Respeite o teu próximo. Ame o teu próximo. Não cause divisão entre as pessoas, entre famílias, entre parentes, por conta de A ou de B, de política de direita ou política de esquerda. Não foi para isso que Deus colocou você aqui nesse mundo. Muita gente tem perguntado: Antônio, em quem você vai votar? Eu tenho a prerrogativa de dizer: meu voto é secreto. Meu voto é secreto. De uma coisa eu sei, eu não defendo A nem B, porque hoje, no atual panorama da política do Brasil, a mentira, a corrupção existe de todas as partes. Então eu não defendo A nem B, porque a partir do momento que eu coloco a minha voz, a minha mente para defender A ou B, eu estou defendendo mentira, eu estou defendendo corrupção, eu estou defendendo falácias e promessas que certamente não vão se cumprir. É lógico que eu vou desempenhar o meu papel de cidadão. É lógico que eu vou votar. É um direito e é um dever que eu tenho, né? Agora, vou ser bem claro aqui com você. Se no Brasil o voto não fosse obrigatório, eu certamente não iria votar. Hoje eu não iria votar. Agora, o voto é obrigatório. Eu vou cumprir o meu dever e o meu papel de cidadão. Mas o meu voto é secreto. Sabe por que é secreto? Porque, primeiro, eu não quero causar divisão entre as pessoas. E seja qual for a posição que eu assumir hoje publicamente, se eu fosse revelar, eu ia causar desconforto numa ala ou em outra ala. Então, por isso eu uso a meu favor essa prerrogativa do voto secreto. E a segunda coisa é que eu já elegi o meu governante. O meu governante da minha pátria, a pátria que realmente àquela que eu pertenço. O meu governante é um rei. Ele se chama Jesus Cristo. Ele eu elegi. Ele sim é que deve dominar, não só esse planeta, mas, acima de tudo, dominar a minha vida e o meu coração. Pense nisso. Não esqueça desse texto de Paulo. Cristo é o cabeça de toda potestade e todo principado. Ele é o cabeça de toda autoridade que se constitui. Então, a partir de segunda-feira, a partir de domingo à noite, não importa se o seu candidato ganhou ou perdeu, se ajoelhe e ore por ele. Ore para que ele se permita dirigir pelo poder de Deus, para que ele possa dirigir o nosso país. Forte abraço para você. Amanhã eu volto com mais um torpedo aqui para o seu coração. Tchau, tchau e até lá.